Sejam bem-vindos. Dentro dessas aulas, a gente fala sobre dicas e estratégias de como alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E eu sou Júlio de Lima, especialista em testes de software, especialista também em docência no ensino superior e mestre em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. E dentro da nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre 3 dicas para carreira internacional em testes de software. Uma aula que é definitivamente bastante importante para você que pensa em um dia imigrar, morar em um outro país, trabalhando na área de testes de software, ok? São algumas dicas que fazem parte de um conteúdo que pertence ao meu método e que os meus alunos têm consumido para conseguir, então, ter dicas o suficiente para conseguir fazer essa transição tranquila, né, fazendo uma mudança de país para trabalhar na área de testes de software. Essa aula serve tanto para você que está começando agora na área, para você que já tem experiência e para você que um dia pense em entrar para a área de testes de software, buscando ali num futuro conseguir uma oportunidade de trabalhar em alguma empresa no exterior. Beleza? Então, esse daqui é uma breve iniciação aqui à nossa aula de hoje. Antes de a gente seguir para as dicas em si e também para alguns pontos importantes relacionados à nossa aula de hoje, eu queria perguntar a vocês em qual país você gostaria de morar e trabalhar como QA. E por que eu pergunto isso? Porque a decisão de qual é o país que você gostaria de morar, ela é primordial para que você consiga definir qual vai ser o seu caminho de preparação para alcançar esse objetivo. Quando você não tem um país definido, fica muito mais difícil de você conseguir se preparar para aquilo, certo? Então, o primeiro passo é você decidir. Eu, por exemplo, quando eu comecei a rascunhar o que seria o meu plano para que um dia eu conseguisse morar e trabalhar em um país diferente do meu, eu decidi 3 países. Os 3 países eram Canadá, Inglaterra ou Estados Unidos. Canadá, Inglaterra ou Estados Unidos. Esses eram os 3 países que eu tinha assim como sendo o meu objetivo, um objetivo, vamos dizer assim, não um objetivo, porque um objetivo é mais estreito, mas eram os 3 países que eu diria assim, puxa, eu gostaria de morar neles. Né? E é o que acontece, tendo 3 países como sendo países nos quais eu gostaria de morar, eu poderia então reduzir bastante, né, o grau de informações a buscar ou como se preparar. 3 países, né, como sendo o seu foco, já ajuda você a conseguir então se preparar melhor, né, e pensar em um plano um pouco mais viável. Veja, escolher o país é uma coisa tão importante. Escolher quais são os países que fazem parte do seu foco é algo tão importante, tão importante, tão importante, que vai inclusive definir qual que é o escopo de conhecimento que você precisa adquirir. Eu poderia, por exemplo, escolher, sei lá, Espanha, Angola e Estados Unidos, né? Não, vou colocar diferente, vou colocar assim, Estados Unidos, Espanha e França. Puxa, se esses são os 3 que eu tenho em foco, definitivamente, talvez eu tivesse que pesquisar, que aprender o idioma desses 3 países. Isso me faria ter um tempo maior de preparação na busca dos meus objetivos. Está entendendo o que eu quero dizer? Você precisa ter claro para você que a escolha do país ela vai influenciar muito na sua preparação para, né, essa movimentação futura. Então, esse é um ponto super importante para você. A não ser que você, hoje em dia, já seja fluente, né, em alguns idiomas. Esse talvez seja um passo que não é um passo, sabe, tão complexo para você. Às vezes você já fala espanhol, francês e inglês.
entendeu? Então, puxa, para você isso não vai ser problema nenhum, entendeu? Legal. Quando a gente fala, então, sobre a escolha do país, tem essa questão do idioma, mas não é só o idioma. Tem também como que é a compreensão de teste de software naquele lugar. Por exemplo, tem países que você vai procurar lá vagas para teste de software, e você vai perceber que o país, que a cultura do país, interpreta o testador como sendo um test analyst, ou um analista de testes. Já outros países vão considerar como sendo um QA. Tem alguns países que vão considerar o QA como sendo um profissional que é completo, como é o caso do Brasil, né? O profissional QA é alguém que sabe testar e sabe automatizar. Já outros países vão ter um testador manual e um testador automatizado. Então, isso também vai influenciar a sua preparação. Porque se você está indo para um país que faz a segregação entre alguém que faz testes sem uso de ferramenta de automação de testes e uma pessoa que faz testes com o uso de automação de testes, talvez, se você só quer ir lá para morar e viver essa experiência, você nem precise aprender automação de testes. Só aprender teste de software já é o suficiente para você. Entende? Então, novamente, o que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse nosso começo de aula? Quero chamar a sua atenção sobre a seguinte perspectiva. O país que você escolher vai definitivamente influenciar qual que é o escopo de conhecimento ou experiência que você vai precisar obter para conseguir alcançar esse seu objetivo. Beleza? Então, desde já tenha claro para você qual é o país para o qual você quer ir, ok? E aí, tem uma coisa que é essencial, que é o conhecimento do idioma predominante na empresa. E esse é um outro ponto aqui que é bastante interessante, né? Que é assim, hoje em dia, eu tenho muitos amigos que, assim como eu, moram fora. Então, eu tenho amigos que moram na Holanda, tenho amigos que moram na Alemanha, tenho amigos que moram na Espanha, tenho amigos que moram em Portugal, entendeu? Tenho amigos que moram em diversos países. E é o que acontece. Para aqueles que moram, por exemplo, no Canadá, ou nos Estados Unidos, né, ou na Inglaterra, eles falam inglês. E o país em si, né, fora o Canadá, assim, tem predominância no inglês. Então, eles vão lá e, né, participam ali dos processos seletivos, e quando eles chegam a passar e se mudam para aquele determinado país, o que acontece? Acontece que, se eles vão no barzinho da esquina, né, vai ter lá uma pessoa que fala inglês, né, nativamente, entendeu? Então, para eles está tranquilo. Agora, eu tenho outros amigos que moram, sei lá, no interior da Holanda. E lá no interior da Holanda, por mais que as pessoas falem inglês, né, ainda assim tem muitas pessoas que vão falar com você, né, no idioma do país em si. Mas eu estou falando aqui do rolê que você vai fazer assim, né, visitando o seu bairro, conversando com as pessoas que moram na cidade em si. Mas a empresa na qual eles trabalham, por mais que o idioma, né, não seja, o idioma do país não seja o inglês, ainda assim, dentro da empresa, o inglês é o idioma mais praticado. É a mesma coisa na Alemanha. Eu tenho amigos meus que moram na Alemanha. E aí, quando eles estão na empresa, eles estão falando inglês o tempo todo. Mas quando ele vai lá, sei lá, no barzinho da esquina lá do bairro onde ele mora, a pessoa que está lá, por mais que saiba falar inglês, ainda assim fala o idioma do país, o alemão. Entenderam a ideia? Isso também é um ponto que você tem que analisar. Por quê? Porque você, definitivamente, dentro da empresa, pode estar falando no idioma que é predominante na empresa. E quando você vai para a rua, você vai ter que conhecer um pouco do idioma daquele determinado país. Beleza? Mas aprender a se comunicar no idioma predominante na empresa é algo que é essencial. E quando eu falo essencial, estou falando o seguinte:
Tô falando que não tem essa opção. Ah, não, cara, eu vou lá, sei lá, vou fazer um fake aqui de alguma forma, né, durante a entrevista, e aí depois eu me viro lá na empresa, entendeu? E aí, por algum motivo maluco, você passa na entrevista. Quando chega lá na empresa, você não consegue se comunicar. Pô, você sabe, você dificilmente vai ter alguém lá para falar: ah, tudo bem, cara, a gente vai te ajudar aqui. Não, cara. Puxa, você não sabe se comunicar, vai gerar um monte de problema para você e você vai acabar perdendo seu emprego. E eu aqui nem estou falando de você, sabe, você, sei lá, como eu, assim. Às vezes eu estou numa conversa com alguém e, puxa, eu dou uma enroscada, sabe? Para um pouco, mesmo que, assim, alguns segundos para pensar, para conseguir montar a minha frase, sabe? Dentro da minha cabeça, montar a frase em inglês em si. Isso acontece. De boas, cara. A questão é, tem muita gente que a pessoa não tá entendendo, não tá conseguindo, e ela, tipo, tá lá, cara, fingindo que entende ou fingindo que sabe. Isso é um problema, é um risco, é super arriscado para você. Por isso que eu tô dizendo para você, aprender a se comunicar no idioma predominante na empresa é essencial. Eu tenho um amigo que ele fez, de verdade, assim, dezenas de entrevistas. Ele é desenvolvedor, ele é um ótimo desenvolvedor. Só que em muitas entrevistas que ele fez, ele passou em pouquíssimas. Por que isso? Porque as empresas falavam assim: olha, ô fulano, a gente gostou do seu perfil técnico, analisamos o seu teste técnico, você arrebenta, cara. Só que você tem alguns problemas na comunicação no idioma, e, cara, esse é o a comunicação ela tem que ser o menos, sabe? Tem que ser um negócio que não é problema pra gente, cara. Porque se for, puxa, muitas outras coisas vão ser piores ainda. Estão entendendo? Então, aprender a se comunicar no idioma predominante da empresa é essencial. Aí é assim, tem muita gente que quer muito morar no exterior, só que a pessoa não se dedica no estudo do idioma, entendeu? Então, a partir de agora, desde já, você tem que falar assim: olha, eu quero ir para tal lugar. Beleza. Esse lugar, né, o idioma nativo é esse, mas o idioma que as empresas falam é aquele. Puxa, já sei, eu tenho que aprender aquele idioma. Então você vai buscar com afinco para conseguir, né, ter aí o conhecimento necessário e dessa forma você tem então essa base inicial aqui que é essencial, beleza? Então, né, pensem bastante nisso aí, porque aprender a se comunicar nesse idioma vai ser essencial para você, beleza? Ótimo. Então, agora que a gente já estabeleceu aqui essa questão de você decidir qual é o país que você quer morar e de você também aprender a se comunicar naquele determinado idioma, vamos agora falar de 3 dicas para a carreira internacional em teste de software. Vamos direto para a dica número 1. A dica número 1 é a seguinte: procure vagas que possuam sponsorship e se prepare tecnicamente para os seus requisitos. Beleza. O que significa sponsorship? Sponsorship é quando a empresa ela está disposta a arcar com todas as despesas relacionadas a você ter um work permit, uma permissão de trabalho naquele determinado país, ok? Isso é o sponsorship. É a empresa arcando com esses custos. Como funciona? Funciona assim. Para que você possa trabalhar em algum país que é diferente do seu, caso você não seja cidadão daquele determinado país, você vai precisar de um negócio chamado permissão de trabalho. Em alguns países a gente chama de visto de trabalho. Por exemplo, para que eu possa vir aqui para os Estados Unidos, eu posso ter um visto de turista para vir para os Estados Unidos. Agora, para conseguir trabalhar nos Estados Unidos, né, estando dentro da lei, vamos dizer assim, né, estando dentro da lei, respeitando aqui as leis de imigração, eu preciso ter um visto de trabalho. Aqui nos Estados Unidos, existem algumas formas de visto relacionado ao trabalho, né? Mas definitivamente assim, os mais conhecidos é o H1B e o L1,
né? O L1 é um visto de transferência intra-company, ou seja, você tem uma empresa aí no Brasil que é igual à empresa daqui dos Estados Unidos, e depois que você trabalhou um ano nessa empresa, você pode então, né, se a empresa topar, ela pode então dar início a um processo de mudança, né, imigração para um outro país. Foi o que aconteceu comigo. Eu já trabalhava há 4 anos na empresa no Brasil, né, que era uma filial, né, da empresa, e aí então, depois de construir um plano de mudança para o exterior, e de conseguir demonstrar o meu valor na empresa no Brasil e também para a empresa, né, nos Estados Unidos, eu então tive a oportunidade de fazer essa mudança e ter um visto de trabalho para vir morar e trabalhar aqui nos Estados Unidos. Basicamente assim que acontece. Já para quem tem o H-1B, é um outro processo. Você não precisa ter uma relação com a empresa, com a filial da empresa. Você, né, entra dentro de um processo que envolve sorteio, que envolve submissão de documentos, sabe? Tem outras etapas também, tipo pesquisa de outros profissionais que têm as mesmas características que a empresa procura em você. Tem uma série de ações a serem realizadas. Mas certo é que depois que a empresa vai lá, escolheu que eles vão trazer você para o país deles, a empresa vai ter que gastar com advogados para criar um processo, né? Porque existe um processo, uma petição específica, né? E nesse processo vai se gastar uma grana, entendeu? Para pagar para os advogados especialistas em imigração para que eles construam essa petição. No meu caso, por exemplo, de modo a deixar o processo, né, de imigração mais forte, a empresa onde eu trabalho hoje contratou um escritório de advocacia especializado, e esse escritório de advocacia especializada contratou os serviços de um professor, mestre e doutor de uma universidade no estado onde eu moro hoje, que é a Flórida, e submeteu o meu currículo para esse professor, né, doutor dessa universidade, pedindo a ele feedback sobre a análise do meu currículo, e ele falou, cara, é sensacional, o Júlio definitivamente tem habilidades que o nosso país precisa, mas ele escreveu isso com uma carta de 2 folhas lá, que ele escreveu, timbrou, assinou, tá entendendo? Então, esse serviço de análise de currículo, por exemplo, é um serviço pago. O escritório vai lá e entra em contato com um profissional que é um profissional especialista nisso, né? Um professor especialista em análise de currículo, que vai lá e presta esse serviço. Toda essa grana que vai acontecendo, né, que vai sendo necessário, é uma grana que a empresa arca, né? A empresa arca. As taxas pagas para o governo, as revalidações, sabe, atualizações, né, impostos relacionados a essa ação, tudo isso é a empresa que paga. Por isso que a gente chama a empresa de sponsor, patrocinador. Por quê? Porque além da empresa falar, eu quero você aqui, ela ainda tem que pagar com todas essas coisas aí. Entenderam? Para poder, então, trazer você para o país dela. Basicamente é assim que acontece. Então, quando você procura uma vaga, por mais que você olhe para a vaga assim e fala, olha só, tem uma vaga de QA aberta lá no país que eu quero morar, sei lá. Eu vi várias pessoas aqui que falaram que queriam morar no Canadá. Eu estou vendo aqui que tem várias vagas para QA no Canadá. Vou me inscrever. Não. Por quê? Porque pode ser que a empresa não quer patrocinar, ela não é uma sponsor. Ela não dá sponsorship, patrocínio, entendeu? Então, você precisa analisar. Se a empresa não tem patrocínio, quer dizer que ela quer contratar alguém que já tenha a permissão de trabalho. Se ela fala que ela tem sponsorship, isso quer dizer que ela quer fornecer isso. O que ela quer não, né? Que ela está disposta a fornecer esse patrocínio. Entendeu? Então você tem que procurar as vagas com sponsorship. Júlio, como eu faço para procurar uma vaga com sponsorship? Bom, lá dentro do método, os alunos eles recebem um passo a passo que ajudam eles a conseguir encontrar essas vagas, né? Então tem lá uma série de formas de você conseguir encontrar essas vagas. Eu vou dar hoje para vocês aqui uma dica. A dica é a seguinte: vai lá no LinkedIn, ok?
e digita lá QA, como sendo, né, QA, que é para você buscar vagas de QA, mas coloca na frente sponsorship. E aí você vai encontrar vagas para QA que possuem a palavra sponsorship mencionada na vaga. E aí você vai poder analisar e tentar identificar se a empresa provê ou não sponsorship. O que acontece é que nessa busca você vai acabar encontrando empresas que mencionam sponsorship, mas não estão mencionando sponsorship como forneço sponsorship. Está falando, não forneço sponsorship. Entendeu? Então, fiquem atentos quanto a isso, mas é uma dica aí que é válida para vocês conseguirem encontrar, né, vagas que podem fornecer, né, o patrocínio para vocês, ok? Então, procure essas vagas que possuem sponsorship. E aí, tem um outro ponto, que é assim, não adianta você simplesmente encontrar vaga e submeter. Você tem que encontrar vaga e você tem que se preparar tecnicamente para a vaga. Por quê? Porque na vaga vai vir escrito lá para você. Olha, espero que você saiba Java e que você saiba JavaScript. E que em Java você saiba usar o Selenium WebDriver. E no JavaScript que você saiba usar o Cypress. Entendeu? Então você vai ter lá também essa questão de se preparar tecnicamente para a vaga. Tá bom? Então procure as vagas que possuem sponsorship e se prepare especificamente para o que ela pede a você. Ok? Dessa forma, você vai ter uma possibilidade maior aí de conseguir, né, alcançar esse objetivo. Júlio, o que está incluído nesse sponsorship? Existem planos, tá? O plano mais básico de sponsorship é um plano onde a empresa vai lá e paga tudo relacionado a você ter um visto de trabalho. Então, você não tem que se preocupar, assim, sabe? A empresa vai fazer tudo que você precisa. Esse é um tipo de sponsorship bem tranquilo, assim, bem simples, entendeu? Tem planos tem outros tipos de sponsorship, né? Que eles vêm com um negócio chamado de relocation package. Significa que a empresa, além de ela se preocupar com o seu visto, ela ainda vai lá e falar, quer saber o que mais? Eu vou pagar a sua viagem para você vir para cá, para o nosso país. Vou pagar a sua viagem, a viagem da sua esposa e da sua filha também. Tá? Vou pagar a viagem de todas as pessoas que fazem parte da sua família. Além disso, ainda vou te dar o primeiro ano de um serviço de consultoria para declaração do imposto de renda. Por quê? Imposto de renda é um negócio complexo, né? Mas não, a empresa vai pagar para você, uma pessoa, para fazer esse imposto de renda. Outra coisa, eu ainda vou te dar suporte para que você consiga encontrar a casa onde você quer morar. E ainda tem o sponsorship, que é, né, um plano de relocation que é muito melhor, que é tipo, você ainda vai ganhar 6 meses de aluguel. Vai morar aqui numa casa com 6 meses com o aluguel já pago. A gente vai encontrar para você e vamos colocar você lá dentro. Já pensou que legal? Então, são planos de relocation package. Se você faz parte de uma empresa que é uma empresa bem generosa, né, nessa perspectiva, eles vão te dar ali planos de relocation que são planos que são sensacionais mesmo, entendeu? Então, fiquem atentos aí, tá? Dica número 1, procure vagas que possuem sponsorship e se prepare tecnicamente para os seus requisitos. Dica número 2, pesquise sobre como ocorrem as entrevistas daquela empresa. Muitas utilizam uma abordagem mais comportamental. O que é isso? Funciona assim. Se você vai fazer uma entrevista no Brasil, é muito comum você pegar recrutadores fazendo perguntas que são perguntas assim que são meio, como que eu dizer assim, meio clichês e que não ajudam muito no processo de contratação. Perguntas como o que é teste de unidade? Sabe? O que significa teste caixa preta? Sabe? São perguntas assim mais, sei lá, são perguntas que podem revelar o seu conhecimento, né? Teórico, mas não a aplicação prática daquele conhecimento. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente ainda encontra processos seletivos como esse. Agora, quando você vai para outros países, né, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, antes de começar a procurar mesmo, né, oportunidades para trabalho aqui, eu participei de muitas entrevistas
para empresas, né, americanas. Então, o que acontecia? Quando eu ia para a entrevista, a pegada da entrevista era muito diferente mesmo, assim, de tudo aquilo que eu já tinha visto no Brasil. Por quê? Porque as entrevistas, elas tinham perguntas que eram um pouco mais complexas. Funcionava assim: o recrutador me colocava numa situação, por exemplo, olha, você faz parte de uma equipe ágil que tem 2 desenvolvedores júnior, um desenvolvedor sênior e um QA sênior, e você é um QA pleno, ok? O projeto já andou 5 meses. E depois desses 5 meses, o gestor percebeu que a versão está muito atrasada e ele está pensando em desistir do projeto. O que você faria para provar, né, ou para mudar a opinião dessa pessoa quanto à parada do projeto? Entende? Então, o que aconteceu? O recrutador me colocou numa situação. E ao me colocar nessa situação, eu vou ter que explicar o que eu vejo como sendo o meu ponto de vista, sempre explicando de maneira fundamentada. Consegue entender o quanto é diferente? Então, se você vai para os Estados Unidos, você já sabe que entrevistas behaviorals, elas vão acontecer, são comportamentais. Agora a questão é, para qual país você quer ir mesmo? Você olha e você fala, deixa eu ver aqui no YouTube quais são, né, as formas de entrevista que acontecem nesse país. Eu me lembro que na época que eu ainda estava querendo ir para o Canadá, eu tinha assistido um vídeo de uma garota que ela era inclusive de Minas. E ela estava lá fazendo uma entrevista para o Canadá. E aí eu parei para assistir o vídeo de como era, né? Então tem lá algumas universidades que acabam fazendo esse tipo de trabalho só para dar para as pessoas assim uma noção mais clara de como é que as entrevistas acontecem naquele determinado país. Então eu consegui assistir uma entrevista real com uma pessoa real, um recrutador real, falando ali sobre como é o dia, um processo seletivo naquele determinado país. O que eu recomendo para você é que você também procure isso, para que você possa entender melhor sobre como funciona. E para algumas empresas, tem até livro que foi escrito para ajudar você a passar no processo seletivo. Por exemplo, Google tem lá livros de como passar em entrevistas do Google. Então você vai ler o livro, entende como é que funciona, entende como que as perguntas são elaboradas, o que eles esperam de você, e você consegue ir melhor naquela determinada entrevista. Ok? Então, dica número 2 é pesquise sobre como ocorrem as entrevistas daquela empresa. Muitas usam a abordagem que eu disse, comportamental. E a dica número 3, que é a nossa terceira e última dica, né, antes da gente continuar aqui com a nossa aula, é planeje-se financeiramente antes de ir. Esse daqui é um ponto super importante, porque assim, tem muita gente que a pessoa é tão que ela é tão vislumbrada, né? Melhor, deslumbrada, né? Essa é a palavra. Ela é tão deslumbrada com o país que ela fala assim: cara, quer saber? Consegui, passei na entrevista, já tô indo. Não, mas você já se planejou? Não, cara. Tudo que eu quero é morar. Eu quero sair do Brasil, cara. Eu quero postar lá no meu LinkedIn o meu passaporte e a passagem para aquele determinado país e falar para todo mundo que eu tô mudando, cara. É isso que eu quero. Eu tô cansado já. Sei lá, tô cansado da minha família, tô cansado das pessoas que estão aqui. Eu quero ir embora, cara. A pessoa tá tão, sabe, assim, deslumbrada com a possibilidade de ir para fora que ela só vai. Ela não se planejou financeiramente, ela não mensurou qual vai ser os gastos dela naquele país, não mensurou quais vão ser os gastos dela, sabe, ao chegar naquele país, não fez cálculo nenhum, custo de vida, nada. A dica 3 é super importante, você tem que se planejar financeiramente antes de ir. Vou falar para você como aconteceu comigo. Puxa, eu estava indo para os Estados Unidos, lá no começo, e a empresa ela não foi lá e falou assim: Júlio, tá aqui para você aqui, ó, 10 mil para você começar a sua vida nos Estados Unidos. Não. Ela falou: daqui a 15 dias você vai receber a metade do seu pagamento, daqui mais 15 dias a outra metade, porque aqui nos Estados Unidos é assim que funciona, né? A gente tem pagamentos a cada 15 dias. Ela só falou: vai.
Então tá bom, tô aqui, agora é comigo. Então, tipo, é, se você vai para um determinado país, pô, você tem que saber, cara. No país, como que é a questão cultural quanto ao aluguel de imóvel? Por exemplo, aqui, a gente tem que pagar uma parcela do aluguel e tem que pagar mais, tem que colocar mais uma parcela do aluguel como sendo um caixa, né? Que você deixa lá porque para se por acaso se quebrar alguma coisa e tal. Em alguns lugares você tem que até depositar muitos antes. Sei lá, cara, depositar 6 parcelas do apartamento ou da casa onde você vai morar. Tem que já deixar isso já previamente pago. Caraca, já pensou? E aí você sabe, né? Você vai para Europa, vai para os Estados Unidos e, cara, os seus reais eles meio que somem, desaparece, né? Por quê? Porque a moeda lá fora é mais forte, né? Então, é, outra coisa assim, ó, cheguei aqui, falei assim, puxa, já sei, cara, vou chegar lá e vou parcelar o carro, vou comprar um carro, vou parcelar no financiamento, né? Todo mundo fala que o financiamento lá é de boas de fazer e que é bem baixo. Cheguei aqui, parcelamento era realmente baixo, mas para quem os juros era baixo, mas para quem mora aqui, para quem é cidadão ou para quem tem o green card, né? Para mim, que cheguei como permissão de trabalho, visto de trabalho, não tinha nenhum desses dois. E eu não tinha histórico de crédito. E para que você consiga ter juros menores, você tem que ter crédito, histórico de crédito. Eu não tinha. Se eu não tenho histórico de crédito, os juros fica alto. Quando eu cheguei, existia um processo para que eu tirasse um negócio aqui chamado Social Security, que é um número aqui que você usa para, né, um número do seguro social que você usa aqui em muitas das suas transações. Inclusive, para quando a empresa quer buscar seu histórico de crédito, ela usa o seu social, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que, cara, eu não tinha meu social ainda. E eu cheguei aqui bem um pouquinho, né? Quando começou a diminuir ali a pandemia, o que aconteceu? Tava tudo demorando muito, cara. Ia demorar 1 mês e meio para conseguir tirar o meu social. Acabou, cara. Não tinha como financiar com juros baixos. Eu não tinha meu social. Eu mal tinha criado minha conta bancária ainda, tá entendendo? Tava tudo complexo, cara. Então, o que que eu fiz? 5 anos antes, quando a minha esposa e eu entramos num acordo que a gente queria morar fora, a gente já começou a guardar grana e juntar uma grana para conseguir um dia vir para cá e vir tranquilo, entendeu? Então, quando a gente juntou essa grana, que a gente decidiu vir para cá para vir tranquilo, a gente já tinha uma grana que poderia nos ajudar em momentos como esse. Então, o que aconteceu foi que eu acabei tendo que comprar o carro à vista, porque não dava para financiar, tá entendendo? Quando chegou lá para fazer o aluguel do apartamento, eu já tinha uma grana guardada para poder fazer isso tranquilamente, entende? Agora, o que acontece se você fechou um negócio, tá tudo certo, e você vem para um país que você não se preparou, não se planejou nem nada disso? Você se lasca, cara. Tá longe da sua família, tá longe dos seus amigos, tá longe sabe? Tá com uma cultura diferente. Aí no Brasil, o seu chefe ele faria de tudo para te ajudar. Aqui a galera já não é assim, cada um no seu cada qual. Tá entendendo o que eu quero dizer? Não estou querendo generalizar, só estou dizendo que você tem que correr o seu, né, a sua milha, entendeu? Então é você que tem que cuidar das suas coisas, cuidar dos seus também. Por isso, digo para vocês, cara, né? Extremamente importante. Planeje-se financeiramente antes de ir. Outra coisa, avalie o custo de vida no país onde você vai morar antes de dar a sua pretensão salarial. Tem gente que vai falar assim: ah, tá aqui, ó, pretensão salarial, sei lá, vamos colocar aqui a Alemanha, 65 mil euros por ano. Você fala, nossa, cara, 65 mil euros por ano, ó, oh, mãe, vou ganhar 300, vou ganhar 250, 60, 180, mais 24. Vou ganhar aqui quase 300 mil reais, mãe. Né? Porque você vai lá e faz o cálculo dos 65 mil euros, né? Nossa, mais de 300 mil por ano. Caraca, que ótimo.
Você chega lá, cara, tem os 65 mil menos o imposto. Aí já sobra menos. Vou colocar aqui um exemplo só para a gente poder brincar. Sobrou 36 mil por ano. Divide por 12, vai dar aí 3 mil por ano. Aí você vai, sei lá, vai alugar alguma coisa, deu lá 1.200, sobrou 1.800 para você. Esses 1.800 você paga lá internet, paga energia, paga celular, sabe? Paga algumas coisas que você tem que pagar. Quando você vai ver, sobrou 400 euros para você. E aí, o que você faz? Tá entendendo? Então, é extremamente importante você olhar para o custo de vida, mas não só o custo de vida, mas também impostos que você vai ter que pagar, despesas que você vai ter que ter, porque tudo isso faz parte, né, dessa sua mudança. Você não pode simplesmente sair dando pretensão salarial sem antes nem conhecer isso. Entendeu? Conversa com outros QAs, né? Lembre-se que a região importa. Por exemplo, quando a gente decidiu vir aqui para a Flórida, né, para morar aqui em Orlando, o que aconteceu? A gente já sabia que na Flórida, o salário da Flórida é um salário que é menor do que o salário da Califórnia, só que ao mesmo tempo, o custo de vida na Califórnia é altíssimo, enquanto o custo de vida aqui na Flórida é um pouco menor. Estão entendendo? Então, veja também qual é a região onde você vai morar. Vai morar lá na Alemanha? Puxa, a região de Munique costuma ser mais caro do que outras regiões. É lá que você vai morar? É lá que você quer morar? Estão entendendo? A pretensão salarial que você está pedindo casa com aquela região onde você vai querer viver? Então, super importante aí você também se planejar. Então, dica número 1. Procure as vagas que possuem sponsorship e se prepare tecnicamente para os seus requisitos. 2. Pesquise sobre como ocorrem as entrevistas daquela determinada empresa. 3. Planeje-se financeiramente antes de ir e avalie o custo de vida lá antes de dar sua pretensão salarial. Beleza? Talvez nesse momento você escute e fale assim: nossa, Júlio, legal essas dicas, hein? Eu acho que eu nunca tinha pensado nisso. Eu falo: não, beleza, ótimo. Só que talvez você continue dizendo: ó, eu não acho que precisa mesmo de se planejar e se preparar tanto assim. Puxa, cara, tem, sabe, eu vejo de uma forma mais simplória, né? Você vai acabar percebendo que, puxa, se preparar é um negócio que é parte crucial aí do seu processo, né? Inclusive, eu tive muitos alunos que foram para outros países, né? Portugal, Canadá, e entre outros países de alunos que acabaram se mudando para esses países. O Rivoli é um deles. Eu queria passar o videozinho dele aqui para que vocês pudessem assistir e entender um pouco melhor sobre como foi a preparação dele em si. Portugal. E aí eu me apaixonei por Portugal e eu disse, eu quero morar aqui. Quando eu cheguei, eu cheguei em junho ainda, eu passei uma semana lá. No outro mês eu estava matriculado na faculdade de TI, porque eu fui pesquisar como é que era o mercado de Portugal, como é que era a questão imigratória. Tá vendo? Ó? Aqui é um ponto super importante. O que ele fez? Ele foi para Portugal, se apaixonou pelo lugar, voltou para o Brasil e já sabia, ele tinha que estudar, foi buscar a faculdade. Além disso, foi olhar questão de imigração também para Portugal, porque isso iria ajudá-lo a conseguir, então, futuramente ter a sua transição, né? A sua mudança para lá. Olha só. Questão legal. E eu vi que o maior potencial para se migrar para lá era a área de TI, desenvolvimento de sistemas, tudo isso, que eles criaram um visto só para atrair esses profissionais. Ó, ele olhou para saber quais eram as oportunidades de mudança, descobriu que a tecnologia poderia ser uma possibilidade. E ao pesquisar, tudo isso faz parte do planejamento. Ao pesquisar, ele viu que tinha um visto específico para profissionais dessa área. Olha só que bacana isso. Aí comecei a pesquisar as empresas de lá, o que as vagas pediam, várias coisas, né? E eu disse, eu acho que eu preciso de já tinha feito muitos cursos, tipo Udemy, outros cursos menores, mas eu disse, eu preciso do curso que eu vai investir uma grana, que tipo, eu achava que era muito, mas nem era. O retorno já foi, pagou o curso. Meu Deus, se tu cobrasse 10 vezes eu tinha pago, Júlio, se eu soubesse. Naquele momento que eu penso, eu não sei se era esse mesmo o valor que eu deveria cobrar no treinamento. Mas, bom, ele percebeu aqui, então, que ele precisava de conhecimento, né? E aí eu disse, eu vou procurar o curso. Aí foi onde eu comecei a procurar. Eu lembrei o curso do Júlio de Lima.
Deus foi tão bom comigo que foi bem na época que você estava lançando. Aí eu comecei a fazer perguntas para as pessoas, pedir indicação, todo mundo falou muito bem, muito bem. E aí eu disse, é esse aqui mesmo. Aí fiz a compra, né? Fiz o investimento. Me dediquei muito mesmo ao curso para engolindo o conteúdo, porque era incrível. Eu comecei a aplicar para as vagas de Portugal, né? Mandar currículo. Ó, esse também é um ponto que é super crucial, assim, para que vocês, né, para a busca de vocês, para realmente essa mudança. Não adianta simplesmente se preparar, você tem que realmente se arriscar e enviar né, se aplicar para as vagas, enviar currículo e etc. Tudo. E aí eu assisti uma aula num dia convosco do programa, do seu curso. No outro dia, na entrevista, alguém fazia uma pergunta relacionada a isso. Aí eu, como assim? E aí eu fui participando de várias entrevistas. Não foi fácil. Ó, esse é um outro momento importante aqui desse depoimento dele. Não foi fácil. Tem muita gente que vende que, cara, tipo, é super fácil você morar em outro país. Não é fácil, ok? As entrevistas, elas são complexas e, puxa, você tem que impressionar os recrutadores, a empresa em si, num ponto que eles vão falar, eu quero sim pagar, né, para ter essa pessoa aqui junto com a gente trabalhando nessa empresa. Os processos para a América do Norte, eles são sempre assim, mais do que. Tá bom, fala sempre para generalizar. Mas eles costumam ser ali mais do que US$ 10.000 assim, de investimento no total, entre peças que precisam ser construídas, escritório de advocacia, taxas, etc. Eu acho que eu mandei mais de 200 currículos, tanto em aplicação direto no LinkedIn como enviando currículo. Participei de mais de 15, 20 entrevistas. Ó, resiliência é definitivamente um ponto essencial. Portugal, tentando essa vaga, tudo. E finalmente eu consegui a vaga, uma empresa maravilhosa, com uma equipe fantástica, que eu não acreditava que eu pudesse trabalhar com pessoas tão incríveis como as que eu trabalho hoje. E é legal porque depois que eu passei para Premium, aí começou as outras empresas a me chamarem. Eu disse, não, já passei. E isso acaba acontecendo mesmo, né? Porque como o Rivolier, ele teve lá essa questão né, de ter feito muitas entrevistas. Então, depois de você ter feito muitas entrevistas, em hora ou outra, vai aparecer lá algum daqueles entrevistadores querendo te contratar. E, né, pode ser que você já foi contratado, já está na empresa, já está trabalhando normal, ok? Mas o que eu queria demonstrar aqui para vocês nesse depoimento do Rivolier é que ele se preparou sim, ele buscou de verdade. Ele não simplesmente disse, eu quero morar fora, não. Ele foi lá e buscou as informações, se preparou para que um dia ele conseguisse alcançar e ele alcançou, né? Hoje mesmo ele já deve estar lá quase perto dos 2 anos né, desde quando ele fez essa mudança para Portugal. Né, e conseguiu alcançar seu objetivo. Dentro do meu método, o acelerador que ajuda você a conseguir alcançar essa sua oportunidade internacional é um módulo específico para preparação para a carreira internacional. É definitivamente um passo a passo para ajudar você a se preparar para uma carreira internacional. Essas 3 dicas que eu trouxe para vocês são 3 de dezenas de dicas que fazem parte desse módulo que ajuda pessoas a conseguirem, então, se preparar para uma carreira no exterior, ok? Só lembrando, o método tem 7 princípios, e esses princípios ajudam você a conseguir alavancar a sua carreira. Resumão, então. Encontre vagas com sponsorship, pesquise sobre como as entrevistas ocorrem e se planeje, de modo a conseguir, então, ter uma experiência bacana nessa mudança, beleza? Agora é com você. Se você gostou desse vídeo, clica aí no botão inscreva-se. Se você quer demonstrar, né, a sua gratidão quanto às dicas que estão aqui, você vai ter o botão de comentário para que você possa deixar seu comentário. Se você gostou, curta. E se você quer que outros amigos também vejam esse vídeo, compartilhe o link com eles para que eles também possam assistir. Beleza? Um grande abraço, sucesso a todos vocês. Tchau, tchau.